nome, Jesus. Canta mais alto, suave. Oh, excelente. Quão excelente é o seu nome. Quão excelente é o seu nome. Quão excelente é o seu nome. Jesus. Oh, canta para ele, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. Amém. Mais uma vez, aleluia. Oh, agradeço ao Senhor por este dia, por esta manhã. E quando você aplauda a tua grandeza, aplauda a sua majestade, aplauda a sua majestade. O seu amor dura para sempre, aleluia. A sua bondade é eterna, a sua misericórdia dura de geração em geração. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele majestade. Razepeteleganos keribaranda rigazofre idiantarabaye. Reskete falaniga doske pra iribanda la basotari bayanda. Razizo zepakata la mandra digara basotori abagada. Reske petele niga da braduzele diabaha. Repada la bayande ne bosti digara bayagada. Hallelujah, 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 hallelujah. Louvado seja o nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, na Sua atmosfera, na Sua arena. Obrigado pelos Teus anjos que estão neste lugar, pela Sua presença se manifestando aqui. Porque o Senhor disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em Seu nome, o Senhor está no meio delas. Nós cremos na Tua presença e na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é majestoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é rei, o Senhor é soberano, o Senhor é princípio e é o fim, o Senhor é alfa e é o ômega, e a Tua presença está neste lugar. Que honra, Senhor, estar na Tua presença. Que honra, Senhor, ser chamado Teu filho. Que honra poder servir na Tua casa. Que honra fazer parte da realeza, porque o Senhor nos fez reis para reinar ainda neste tempo, aleluia. Assim como Ele é, nós também somos, glória a Deus. É ainda que um exército se levantasse contra nós, nós não temeríamos, porque o Senhor é conosco. E eles estão a escorregar na sua própria armadilha, estão a cair em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é nossa fortaleza, é a nossa fonte inesgotável, o nosso monte inabalável, a nossa alegria, é a nossa salvação. Em Ti confiamos, a Ti nos agarramos e a Ti exaltamos para todo sempre no nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. A Ele glórias, a Ele louvor, a Ele majestade. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Amém. 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 Aleluia. Pai, obrigado pelos Teus anjos que estão a cantar santo, santo é o Senhor neste lugar. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Você pode se sentar. Antes, abraça o seu irmão, saúda ele. Li para da HC, diga a ele, seja bem-vindo, irmão bonito, irmão abençoado, irmão especial. Diga algo especial, está preparado para si. Você não é qualquer pessoa, irmão bonito, irmão rei, irmão Deus, irmão poderoso. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Aleluia. Agora convido ele a se sentar. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo.
Tu és santo. Aleluia. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra para nós. E quero convidar o irmão a abrir a Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo do número 2. Vamos trazer a mensagem. Vamos trazer o ensino. Um pouco do ensino hoje, amém? É importante você aprender. Diga ao seu irmão, é importante você aprender. É importante você aprender. Aleluia. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quer dizer, quando nós saímos para as ruas, quando fazemos cruzadas, etc., e há dias especiais, nós temos que pregar. Mas a maioria das vezes, nós temos que ensinar. Porque você precisa aprender para executar, para fazer. Você precisa aceitar a cultura do reino celestial. Porque é um reino, é um império. E esse império tem uma cultura. E se você não conhecer a cultura deste império, você pode cometer erros. E sem querer ter problemas. Porque não conhece a lei do teu país. Amém? É por isso que no livro de Oséias 4, capítulo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou algo aqui. Efésios capítulo 2, a partir do versículo do número 2, diz assim. Eu vou ler o 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Diga comigo, noutro tempo. Noutro tempo. Não agora. Quer dizer que, se Paulo está dizendo noutro tempo, não é suposto neste tempo andar segundo o curso deste mundo presente. Segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. É por isso que Paulo em Efésios, vamos ler daqui a pouco, disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque é um espírito que está a operar neles. Você compreende? Não são eles, mas há um espírito que se apodera deles e opera neles, porque eles são filhos da desobediência. Não compreendem os segredos do reino da luz e permanecem em trevas. Então, Paulo está dizendo aqui em Efésios, para esta igreja, que vocês antes andaram como eles, guiados, no versículo a seguir, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também éramos. Diga ao seu irmão, era, não sou mais. Então você não deve permitir que esta natureza ressuscite em você, porque você era, você andava, você vivia. Amém? Então, quer dizer que existe um príncipe do ar. Se você investigar, existem dois níveis. Primeiros, que é o primeiro céu, esse que você consegue ver, o cosmos, não é? Mas existe o segundo céu, que é onde operam os principados, os anjos caídos e desobedientes. Onde estão aqueles que governam aquele reino celestial. Enfim, existem outros céus. E o inimigo Satanás conseguiu governar e usurpar o primeiro e o segundo. É por isso que o planeta Terra se encontra debaixo do céu governado por Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar. Quem influencia a terra é Satanás e os seus demônios. É por isso que Paulo diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos ímpios, cegou o entendimento dos filhos da desobediência.
Então, há uma necessidade de você aprender a orar mais, porque há pessoas que são cegas, não porque elas querem ser cegas, mas porque há um espírito que lhes cega para não verem. De tal forma que Paulo, quando se converte em Atos, diz que foi Ananias, quando lhe impôs a mão, uma escama saiu dos olhos dele. E ele então começa a ver o que antes não conseguia ver. Começa a entender o que antes não conseguia entender. Porque o que lhe fazia não entender, não ver, era o espírito das trevas, da religião. Né? E ele pensava que aquelas pessoas estavam fazendo tudo errado. Então você tem que compreender que existem espíritos que trabalham para causar cegueira nas pessoas, para causar estupidez nas pessoas, para pessoas fazerem coisas pensando que estão a fazer a coisa certa, inclusive baterem em nome de Deus, pensando que estão a servir a Deus, enquanto estão a servir ao diabo e às trevas. Porque quem está a influenciá-los é o segundo céu. É por isso que se você ter comunhão com a palavra de Deus, vai conseguir discernir qual é o céu que está agora em operação. Quais são os anjos que estão agora a funcionar. Quem está a influenciar a minha vida? Eu disse que estamos em guerra. A vida é espiritual. É mais real o mundo do espírito do que o mundo físico. Então o mundo do espírito é mais real, é mais funcional. Não descansa. O físico você tem que dormir. O físico você tem que descansar. Mas o espírito não há dia, não há noite, não há hora. A velocidade ultrapassa a velocidade da luz. Então você tem que discernir as coisas espirituais para poder operar nas coisas espirituais. Amém? Amém. Vai um pouco para Colossenses agora. Vimos Colossenses 1. Vimos em Efésios 2 que estávamos sendo guiados no passado por entidades do inferno, por entidades do mundo, pelos desejos da carne e dos pensamentos. Lembra-se, Satanás, ele ataca em primeiro lugar os teus pensamentos e a tua carne. Ele não ataca o espírito. O primeiro lugar aonde ele tem facilidade de operar, de influenciar e de atacar são os nossos pensamentos. É a nossa mente, é a nossa alma, nossos sentimentos. Ele manipula sentimentos, manipula emoções, lança setas para você sentir coisas que não devia sentir, para você pensar coisas que não devia pensar, para você ouvir coisas que nem sequer está a ouvir. Você me está percebendo? Esse é a operação do reino das trevas que está a influenciar a potestades do ar. Então, quando você consegue compreender isso, Jesus então se manifesta. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vou pedir o irmão Xavier, pode estar aqui perto aqui. Às vezes, como estou... pode pôr uma canção. Emigrante no planeta Terra. Depois da salvação, você se torna um emigrante na Terra. Então, este imigrante precisa conhecer as leis para o imigrante na Terra. Como é que o imigrante tem que viver? Tem que estar estabelecido para ele. Aonde ele pode entrar e sair. Só que há uma particularidade. Não é um imigrante qualquer. É um imigrante que pode dominar na terra do outro. Você não é um moçambicano que foi para o Dubai e Dubai governa você. Você pode chegar em Dubai e conseguir influenciar Dubai a ser como você. Você não é um imigrante normal, é um imigrante anormal, com habilidades anormais, diria eu, extraterrestres. Então, ao aprender acerca dessas realidades, você vai saber se posicionar num país que não é seu, mas que Deus está a usar-se de si para resgatar esse país e entregar de volta a glória para o Pai. Amém? Então veja, e diz que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Vê? Aonde, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, olha o que diz aqui. Por favor, 13 e 14 até o 15. Aleluia. Faz favor. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,
havendo riscado a cédula que era contra nós Aleluia. nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Yes. e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. 15. 15. E despojando os principados e potestades, Yes. os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Agora presta atenção. Olha o que ele está dizendo aqui. No versículo 13, começamos do 13 ao 12. 13. Eu vou ler uma outra versão, mas diz a mesma coisa. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos. Porque somos nós, não temos lei. É importante compreender, mas isso tem que ser num estudo outro. Nós não tínhamos lei. Os judeus têm. Ok. Mas agora Deus, meu querido, o que se passa? Vim pagar. Está anulada, não há conta mais aqui por pagar. Já está tudo pago. Ele pergunta, mas quem pagou os teus pecados? Está anulada a tua tristeza, está anulada a pobreza, está anulada a doença, está anulada a desgraça. Ele anulou os teus pecados, anulou os teus problemas, anulou. Quer dizer que, se isso é verdade, há um posicionamento novo que eu devo ter agora. Eu aceitar o ataque do meu inimigo. Porque o meu inimigo, ao vir ter comigo, porque estamos em guerra, ele vai fazer-me pensar que eu estou condenado. Vai fazer-me pensar que eu sou pecador. Vai fazer-me pensar que eu mereço sofrer. Porque talvez cometi algum erro no passado. Lembra? Há uma passagem bíblica, depois de Xavier de ver, diz que havia um homem sentado numa porta. Era cego. Esse homem estava cego há 38 anos. E naquela cegueira dele, ou naquele sofrimento dele, talvez eu digo cegueira quando é problema nos pés. Diz a palavra que Jesus, ao chegar, os discípulos falaram, mestre, o que fez este homem ter esse problema? Será que é o pecado dos pais ou ele cometeu algum erro? Quer dizer que ele já assumiu que é possível, por causa do pecado dos pais, essa pessoa tem problemas. Era possível, por causa de algum erro por ele cometido, ele ser castigado. Eles criam nisso. Então, se eles criam nisso, podemos pensar que Paulo tivera este pensamento no passado e agora pensou de outra forma, entendeu de outra forma. Está dizendo, minha mãe pode ter pecado, eu posso ter sido um Saulo perseguidor, mas Cristo, quando se manifestou, anulou os meus pecados, anulou os pecados do meu pai. Então, o meu posicionamento altera inclusive a forma de orar. É por isso que vocês repararem, nós estamos sempre a orar a palavra de Deus, não outras coisas. O que nos dá problemas é a nossa consciência, é a nossa mentalidade, é a nossa crença nesse Deus que dizemos servir. É isso que nos traz problemas a nós. Você compreende? Então, aqui, ele diz assim, vou ler de novo o versículo número 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos eram obrigados a obedecer. Ele acabou com toda essa conta, pregando-a na cruz. Quer dizer, ele pegou a nossa conta, pegou nossa dívida, pegou nossos males, pegou nossas situações que nós não aguentávamos carregar e cravou na cruz. Você vê, Paulo está a compreender algo que Jesus falou em Mateus 28:11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entreguem os vossos fardos, carreguem os meus. A primeira coisa que ele quer fazer, se você aceitar, é tirar o... Glória a Jesus. E foi na cruz que Cristo me livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Falar aos mortos no inferno, os que morreram crendo, ele lutou por eles no inferno, houve uma batalha no inferno, ele derrotou o diabo, os demônios, os principados, as potestades, os príncipes das trevas. Ele derrotou a morte, levou a chave e disse, não é suficiente, antes de eu sair, eu vou pegar
esses pelos orelhas, pelo nariz, eles rastejaram para todo mundo ver que eu lhes venci. Vocês lembram uma coisa? Quando você lê Ezequiel 38, Isaías 27, ou trocado, diz que quando Satanás, Lúcifer, andava, reinos e principados e potestades contemplavam ele com grande admiração. E perguntavam, este homem é tão belo porque... Então Jesus tem que mostrar a todos esses reinos que lhe admiravam, que não é para admirar mais este aqui. Eu já lhe eliminei esse aqui da minha lista. Agora quem manda sou eu. Ele estava a pensar que era alguma coisa, que era bonito. Eu cheguei. Agora o mais belo de todos sou eu. Então ele tem que pegar no diabo, depois de derrotar, e expô-lo diante de todos aqueles que o admiravam. É por isso que não há nenhum reino que não saiba que ele é derrotado. Só a informação que chega a você é que ele continua tendo poder. Não tem. Jesus tem maior poder que ele. Você está numa guerra, porque nesta guerra você está debaixo de uma autoridade maior, de um chefe maior, de um líder maior, de um poderoso maior, de um rei maior. Você compreende isso? Você está por baixo da autoridade do maior. É como se você fosse... Vamos lá. Eu não sei se ele tem esse poder todo, mas o primeiro-ministro, ele é que manda depois do presidente aqui, não sabia que não? Quem manda depois do presidente? Primeiro Assembleia? Mas por quê? Porque foi eleito. Eu não entendo muito disso, vou ter que estudar melhor. O que eu estou a tentar dizer é, vamos para o ministério. Se o Ministério da Educação enviar um rapaz de 22 anos, porém, do ministério, pequenino, magrinho, alto, mas magro, e chegar na maior escola, vamos assumir que seja Justina Machel, está lá o diretor e todos os professores. Ao chegar aquele pequenino ali, eles todos trabalham de uma ou outra forma no ministério, mas quando chega o pequenino naquele lugar, todos eles têm que se render e correr atrás, e café, e querer ver, porque agora chegou o ministério. Porque aquele pequenino, apesar de pequenino, ele está debaixo do maior de todos. A chegada dele, chegou a ministra da educação naquela instituição. Você me está percebendo? Então, o que Jesus está a dizer é que estamos de fato em guerra, só que você está em vantagem. Você está em vantagem. O diabo diz, nada, na tua família todo mundo sofreu, você não está em vantagem em nada. Olha como você está, olha a tua situação, olha a tua conta bancária, olha a tua saúde, olha lá como você fala, olha lá aquela situação da tua casa, olha lá isso e aquilo, e você pensa, de facto, eu não... Aquele menino, olha para mim, aquele menino magrinho, representando o ministério, pode não ir com o carro de Mercedes como a ministra, pode não ir com o DC que ele conduza, pode não ir para lá com alguém ali a lhe escoltar, ele ir sozinho talvez de bicicleta, mas ao chegar lá, não é a bicicleta, é a presença dele, o ministério chegou. Pode não ter as mesmas condições, o mesmo poder, a mesma manejar de palavras, pode não ter tudo isso, mas a presença dele lá é suficiente para todos se renderem como se o ministro, como se o presidente estivesse lá. Vão limpar a escola, vão lavar a escola, vão todos estar de bata, vão preparar os planos todos, vai estar tudo bem alinhado, porque chegou o ministério naquele lugar. Você sabe que este é um paralelo que eu estou a fazer da sua própria vida. Este é você. O ministério é o reino dos céus. Aleluia. Aquele moço magrinho que eu falei, é você que representa o ministério. Quando você chega onde há problemas, entenda, não tenha medo deles. Tenha coragem. Não tenha vergonha. Paulo disse, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, porque agora você representa o maior de todos. Seja ousado, Paulo. Seja um exemplo para os fiéis. Você já não é qualquer pessoa, ó Timóteo. Ele estava a elucidar e a acordar Timóteo para compreender que Timóteo não é apenas um menino jovem que está ali diante de Madalas. Era agora um pastor, um apóstolo que ia representar Paulo naquela igreja.
Assim é você. Você está numa guerra e você está em vantagem. Diga ao seu irmão, você não é qualquer pessoa. Você está em vantagem. Você tem de mandar. Você precisa governar. Não se deixe dominar. Diga, não se deixe controlar. Quem manda é você. Diga de novo, quem manda é você. Diga, quem manda é você. Não deixa o inimigo reinar em você. Agora, nesta guerra, o que o inimigo faz? Já vos mostrei quem vocês são. O minimamente, ainda há muito para você saber. Mas o básico que te garante levantar a cabeça, levantar o peito, ter coragem para gritar, para falar para o demônio, para o problema, para a aflição, o básico. Se você aceitar este básico aqui, você há de fazer coisas grandes. Aleluia. Ataques fazem parte da caminhada. Não se preocupe com eles. Ame os problemas. Você veio antes dos problemas. Os problemas te encontraram na terra. Quer dizer que você é que criou os problemas, direto ou indiretamente. Logo, você é o criador. O problema é a criatura. Desde quando a criatura governa o criador? Não deixe o problema de governar. Não, não faça isso. Enfrenta ele. Grita para ele. Fala para ele. Olha só Mateus. O que o problema faz agora? Mateus capítulo 12, versículo 43. Vamos Xavier. Corta. Aleluia. Diga, eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Faz favor, 43 a 45. Aleluia. Vamos embora. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não o encontra. Exato. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Voltarei para minha casa de onde? Saí. Ok, continua. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Exato. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E Amém. entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Amém. Aleluia. Obrigado, mais Xavier. Os irmãos viram? O que eles fazem? Viram? Lemos aqui que Jesus nos tirou do domínio deles, é ou não é? Amém. Nos tirou da potestade, do império, da influência deles. Então fomos tirados. Agora, por que eu tenho problemas agora, pastor? Se for retirado, está aqui escrito. Eles não aceitam te deixar. Não aceitam perder. Não querem perder você. Você é casa deles. Nenhum espírito tem legalidade para viver na terra sem um corpo. É por isso que eles podem ficar em cães, em animais, podem se pendurar em árvores, procurando pássaros, galinhas, o que eles puderem encontrar. Porque não tem como viver sem um corpo. Existe, eu tenho que falar talvez na quarta, essa quarta, quinta e sexta, vamos ter oração em jejum, né? E vou ensinar um pouco acerca disso. Existe uma diferença entre demônios e anjos caídos. Vê? Os demônios são espíritos que não habitam sem corpo. Precisam de um corpo para demonstrar que eles gostam de se expor. É por isso que muitas vezes você vê, é demônio, não é nada, é o mais raso, aquele que grita e se expõe, cai no chão, rebola. É o demônio mais fraco, mais raso. É o mais pequenino. Existem os anjos caídos, como Satanás. Eles podem se transformar em um lugar. Alguém entrar num lugar, pensar que é um lugar, quando é um demônio. Pode se transformar em um carro. Pode imitar uma outra pessoa, aparecer o Paulino, você pensar que é Paulino, quando é anjo caído. Você está percebendo isso? Então, esses espíritos que gostam de se expor são os que mais operam. Os chefes normalmente se escondem no meio e fica um monte de demônios ao redor do chefe. Então você diz, sai. Os demônios são escudo para o chefe no meio. Vê? É por isso que Jesus, quando viu o gadareno, disse, quantos são? Quem é você? Ele diz assim, ele diz assim, eu sou, fala o nome? Eu sou o quê? Legião. Eu sou
legião. Depois diz, porque somos muitos. Quer dizer que o líder, Jesus falou com o líder. Então, ao abater o líder, ao líder sair, todos eles saíram. Há problemas, é por isso que preciso muitas vezes ter um profeta. Alguém que vê. É importante na igreja desenvolver-se pessoas com visão profética, para verem e dizerem, pastor, aquela pessoa eu vi. Pastor, o que está acontecendo é você sozinho é um reino de entidades. Essas entidades, óbvio, como são bichos, essa expressão é pesada para o corpo humano, mas é verdade. Como são animais, invisíveis a olho nu, porém lembre-se, pelo fato de serem animais, eles ouvem. É por isso que quando você fala ao teu osso, o osso ouve, porque quem fez o osso é alguma coisa que está no osso que o teu olho humano não vê. O teu cérebro ouve. A tua pele ouve quando você se corta. Se for com uma lupa ou um microscópio, há de ver dia após dia aquela parte cortada se unindo à outra. Porque os bichos que estão lá, que eu não sei o nome específico agora, eles começam a lutar para se agarrar as mãos e fecharem aquela pele. Diz que a pele sozinha se autocura, é ou não é? É porque tem seres que vão se ligando para curar aquela pele. Então quando você fala a pele seja curada, você dá energia. Quanto mais energia a tua voz tiver, a pele se une rápido. Na guerra espiritual há uma compreensão que você tem que ter. Você tem que ter. Há orações que você não devia mais fazer. Quanto mais conhecimento você adquirir, você muda a oração. Há coisas que você ora 1 hora, outros oram 2 minutos. Mas qual é a diferença, pastor? Um orou 1 hora, outro orou 2 minutos, e o de 2 teve resultado, e o de 1 hora não teve. Porque o de 2 tem mais revelação e conhecimento. E o de 1 hora não entende absolutamente nada. Não compreende. É aí onde perde-se na guerra. A guerra se perde por causa da ignorância. Mata a ignorância. Anula ela. E você vai estar em domínio e em vantagem. A desvantagem se encontra na ignorância. É por isso que, indo para a ciência, o que nos está a derrotar em África é querer nos tornar ignorantes. O africano tem que ser ignorante, tem que ser lento, tem que ser preguiçoso, tem força, mas não consegue pensar, não consegue fazer nada, não consegue agir, não consegue ser proativo, não consegue ser dinâmico, fica na ignorância. A ignorância significa trevas, e trevas são governadas por Satanás e o seu exército. Rejeita a ignorância com toda a tua força. Nega ela. Nega ela. É o que eles querem, é o que o sistema quer. Quanto menos você aprender, mais posso te governar. É por isso que eu digo, até ainda bem que estou a gravar, você não deve crer em tudo que o teu... E não seja amarrado com homens. Esse não é tempo de ser amarrado. Não. A revelação, a palavra, a Bíblia entrega todo mundo ali. Como é que você só absorve, mas não sabe nada? Por quê? Quem está ouvindo agora na mão, diga amém. Amém. Irmãos, estamos em guerra. Diga o seu irmão, estamos em guerra. Diga para o outro, estamos em guerra. Não deixe o inimigo te atravar. Ele diz, voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Eu sou a casa dele. E buscar mais. Você vê que eles não têm mais domínio total sobre você. Mas eles podem te influenciar. Porque ficam ao redor. Será que há uma brecha ali? Qual é a porta? Aquele eletrofensa ali. Não ligaram hoje. Posso saltar, morrer e roubar naquela casa. Aquelas garrafas ali são antigas. Se eu colocar um papel ali, posso conseguir subir naquele muro de garrafas e entrar na casa dele. É ladrão isso, não é? O ladrão faz isso. O ladrão vem, ali tem arame farpado. Aquele alicate de corte que eu tenho ali. Posso cortar aquele arame e saltitar. O ladrão não quer saber. Ele só procura maneiras de como é que eu posso fazer para entrar lá. Então, nessa procura de maneiras, faz você pensar que ele já entrou. E você pensa, tenho demônios, eu tenho marido espiritual, porque eu. Você anda a ver pornografia, então tem sonhos molhados, diz que ele é marido espiritual. Deixa a pornografia de lado.
Cuidado com as músicas que você anda a ver, as novelas que você assiste, os filmes que você assiste, cheio de erotismo. Então você há de sonhar isso, há de desejar toda hora. E é natural. Você que ativou a ativação, vai entrar dentro contigo no espírito, porque há coisas que você faz no físico que atraem espíritos, atraem entidades. Quanto mais você se relaciona com coisas erradas, você se torna uma porta para os demônios entrarem. Você não entendeu? Os portais espirituais acontecem quando há uma repetição de algo errado. Se nós decidirmos matarmos pessoas naquela parede todos os meses, matar alguém, e a seguir matar alguém, há de vir um espírito central ali e dizer assim: aqui é a casa do homicídio. Então vão passar a surgir mais pessoas que morrem do nada ali. Porque houve uma porta que se abriu de tanto assassinar pessoas. Você compreende? Uma mulher, quando uma traição, a pessoa pode cair uma vez, mas se continuar a fazer, ele se torna viciado, amarrado, e do nada não se percebe que não tem mais prazer em casa. O pecado não surge na primeira oportunidade. É uma semente que torna uma porta aberta para você viver assim. Então, o diabo sabe disso. Outros dizem que é o poder do hábito. Você se habitua a alguma coisa, aquela coisa torna sua dona. Te detém, te controla, te influencia, te amarra. O que você quer ser? Quem deve te influenciar? No momento você pode ser, você pode estar fumando droga, mas eu nunca fumei. Você vive no lugar das drogas. Todos os dias está lá. Então você acende as drogas. Você vive no prostíbulo. Todos os dias está lá. Então você acende o desejo. Você ativou um espírito para atacar as tuas emoções. Obrigado. Para atacar os teus sentimentos. Para atacar o teu entendimento. Olha Paulo. Em 2 Coríntios, não precisa ler, tome nota só. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz que embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Vê? A carne usa, mas não é. Você está a ouvir. Qual é o objetivo? Nós agora fazemos tudo de forma propositada. Porque estamos a entender que tudo está feito também de forma propositada. Não fazem nada só por fazer aí neste mundo. Eles sabem o que eles querem contigo. Então, você também começa a fazer de propósito o que você precisa para estar bem. É de propósito. Eu não vou ouvir aquela música, aquele tipo de música de propósito. Eu não vou ouvir aquele tipo de mensagem de propósito. Eu não vou ver aquele tipo de filme de propósito. Mas posso ver, não posso. Você sabe. Te ajuda em quê? Qual é a mensagem? Qual é a intenção da mensagem? Eu vou fazer aquele tipo de dança de propósito. Eu vou beber de propósito. Por quê? Já sei, quando eu bebo, fico mais agitado. Quando eu bebo, quero todas as mulheres. Quando eu bebo, quero todos os homens. Então, de propósito, não vou beber. É uma decisão, porque você se conhece. Chama-se autoconhecimento e autorresponsabilidade. O irmão se zangou, ou diz assim: ei, nada, eu gosto daquele, mas aquele pastor, o que aquele pastor fala é muito pesado para mim. Então, não vou mais. E não vem mesmo, abandonou. Eu lhe liguei: ei, irmão, então. Ele vira. Mas foi dizer: irmão, ei, nada, não posso voltar. Por quê? O que ele fala é muito pesado para mim. E eu perguntei: mas eu falo o que é a mais? A não ser o versículo bíblico. Quem me está a perceber? Então, o que eu quero dizer para você é: permita que Cristo induza você a fazer essa guerra com o entendimento certo. Paulo disse: apresente vosso corpo a Deus, que isso é o culto racional. É racional o que você faz. Você faz de propósito, entendendo o que está fazendo. Não é só fazer. Não é só fazer. Vamos levantar as mãos. Mas levantou por quê, irmão? É por isso que facilmente já abaixa as mãos e fica assim: Emmanuel, seu nome é. Já cantaram o quê? Nem sabe. Só se emocionou com uma música que envolve tuas emoções. Você fica arrepiado. Quando aquele moço canta, até ficou arrepiado. Eu fui à África do Sul, no funeral, para perder minha tia. E lá na África do Sul, nos cemitérios cantam. E quando começaram a cantar, sabe quem era o líder do choir? Voz. Eu ficava arrepiado.
Meu problema de você que ele é um ateu, ele não quer saber dele para nada, mas canta música da igreja. E por cada música da igreja, eu fiquei arrepiado. Alguns começaram a se morir. Aonde? Não tem unção, não tem nada ali. É a voz dele que depois de fazer pensar que você tem Deus. Porque tem qualidade de vida. O bom salário pode fazer pensar que você está bem com Deus. Você vê isso? O casamento, porque você, se for um bom mentor de casamento, você pode ter um casamento feliz e pensar, I'm God, Deus está comigo aqui. Quando Deus não está lá, vocês estão a perceber isso aqui? Então entenda, não se engane com isso. É por isso que a salvação é pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. É pela fé. Alguém, eu ouço muito a pregar, eu não gosto de pregação, mas vou dar um exemplo. Quando você abre a boca, não acontece nada. Porque havia um filho, o Xavier procura aí, não é Atos, o filho de um profeta. Foram ter com um profeta, com um moço que estava manifestado. E disseram assim, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Sair daí, em nome de Jesus, que Paulo prega. Sabe o que aconteceu? Diz que aquele demônio se levantou, deu porrada nele, rasgou a roupa, ele deu um chute na bunda. Diz assim, Paulo, eu conheço, Jesus, eu conheço, vocês, quem são? Aqui na minha arena não te conheço aqui. Na carne, você é filho do profeta, você é filho do pastor, você é do louvor, você é da igreja, mas na minha arena, você é menino, vou te matar. Ele deu porrada, ele saiu a correr. Nesta guerra, adquira conhecimento e saiba ser estar com Deus. Amém. Atos, filho? Atos 9, versículo 13, depois você lê lá em casa. Amém. Então é muito, muito importante. Diga ao seu irmão, estamos em guerra. Estamos em guerra. Diga ao outro, estamos em guerra. Estamos em guerra. Você vê isso? Então, se você entender esta guerra invisível, mas real, então você vai estar em vantagem. Mas se não aceitar nem entender, você estará em desvantagem. Uma pessoa que entende que aqui tem energia, não há de levar o dedo e colocar na ficha, porque sabe que aquilo ali é terrível. Mas uma criança não entende, faz o quê? Chega na ficha, mete o dedo, o que vai acontecer? Ela é executada, porque não sabe. Então, quanto mais você souber, mais vantagem você tem nesta guerra espiritual que está neste momento a acontecer. E o inimigo, ele vai aparecer, repara. Paulo diz assim, vamos lá de novo para 2 Coríntios, capítulo 12, vamos de novo. Capítulo 12 não, capítulo 10. Diz assim Paulo. Quem está aprendendo algo aqui, levanta a mão e diga amém. Amém. Aleluia. Ainda bem que está aprendendo, porque ao sair daqui, o inimigo vai vir te atacar. Ah, pastor, não, é verdade. Eu vou te dizer já como é que ele te ataca. Alguns aqui ficam com raiva facilmente. Estou a mentir? Já está com raiva, já está pronta para dar porrada. Há de facto homens e mulheres que dão vontade de dar um muro. Ora, para esse gajo, para essa menina, há vontade para isso, não é? Mas Paulo está dizendo assim, embora, versículo 3, porque andando na carne não lutamos, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Está a dizer que a nossa luta é espiritual. E é com seres espirituais e é com armas espirituais. Porém, apesar de ser espiritual, quando você lê Efésios, só toma nota, Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados, poder, potestades, príncipes das trevas. Lembra-se? Esses príncipes das trevas, Jesus os derrotou. Lembra disso? Os expôs publicamente quando ele foi mostrar que já venceu. Então, ele não tem mais poder sobre você. A força dele foi anulada. Só que eles não aceitam que você vá assim à vontade. Então, eles vêm atrás. É aí onde começa a guerra. Perceberam? Onde começa a guerra? A guerra começa porque você está resistindo. Como é que
não precisa resistir. Se você é meu. Quem já ouviu o Espírito dizer assim, é minha mulher essa aqui. Me deram. Quem já ouviu? Essa aqui é minha. Quem já ouviu até em casa, ali, só que nem são da igreja, a dizer assim, minha filha, se você não for lá ser tocado aos tambores, você vai morrer. Porque você já é deles. Quem já viu essa história também? São reais. Tá? Então, o que você faz? Tem que entender que eles foram derrotados. Você agora pertence a um reino. Tem legalidade para negar e para dizer para eles calarem. Olha só. Eles atacam a nossa mente e trazem pensamentos errados. Você começa a pensar que você não deve viver, melhor é morrer, melhor desistir. Começa a pensar, eu sou fraco, eu sou o próximo a morrer dessa família sempre se morre, eu sou o próximo, já estou a ver que vou morrer, ninguém me ama. Todos esses pensamentos são do inferno. Eu não tenho valor, ninguém vai gostar do meu discurso. Se eu falar, vão gozar comigo. Você pensa, eu sou tímido, eu sou envergonhado. Ele se aproveita dessas ideias todas para impedir você de ser aceite, de ser você e de ser livre. Porque ele quer te governar. O que ele faz? Aqui na igreja nem me dizem nada, então eu estou cansado. O que eles fazem? Te tiram de um lugar e te isolam. O leão, quando quer abater uma manada, ele abate um a um. Isola uma gazela, abate, acaba. Depois volta, isola outra gazela, abate. Ele vai isolando e vai abatendo uma a uma. Quando você está sozinho, no teu canto, a mente campo de batalha. É quando a cabeça começa a falar. A cabeça começa a gritar. Primeiro você morrer, está esperando quê? Você sabia que as pessoas que se suicidam são as que mais querem viver? Querem tanto viver que não vê forma de viver e preferem se matar com o desejo de viver. Então, quando você fica muito isolado, está sujeito a ser abatido. Cuidado com o isolamento. Cuidado com isso. Não se isole muito, porque estamos em guerra. E eles não querem saber de você livre, de você feliz. Quando vê alguém feliz, fica furioso o diabo. Quando vê alguém alegre, fica furioso o diabo. Quando vê uma família feliz, fica furioso o diabo. Quando numa família não há discussão e confusão, fica furioso o diabo. Quando vê alguém a viver bem, fica furioso o diabo. Então ele faz de tudo para atacar a sua família, para atacar o seu dinheiro, para atacar a sua saúde. Porque ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Então ele ataca você. E você compreende logo, esse aqui é o diabo. Ele traz medo. Como é que o diabo vem? Como é que ele entra? Como é que ele consegue entrar no teu reino? Ele te faz. Ele fala mentiras, traz mentiras. Quando você crê na mentira, ele entra. Cuidado com o que você vê. Não alimente certas coisas. Não dê lugar ao diabo. Não alimente mentira. Ele traz mentira. Ele traz medo. O medo é um espírito para você ficar apavorado. E sabe que a ciência sabe tanto disso que provocaram pânico no tempo de Covid. Pessoas ficavam doentes não pela doença, mas pelo que eles ouviam. Ouviu e logo entrou em pânico. Pelo que ouviu, não porque tem doença. Então cuidado, lembraram que há pessoas que quando estão a viver não tem nenhuma doença. De repente vai ao hospital, faz um teste de que você tem câncer, logo começa a morrer. Você tem o vírus de HIV, logo começam a emagrecer. Mas estava a viver o tempo todo, talvez tenha esse vírus há 10 anos. Nem sabia, estava numa boa. Não sei se se diz isso. Estava bem. Mas a partir do momento que lhe informaram, o pânico, o medo, a aflição, começou a ativar todos os mecanismos para a doença ter força. Então o diabo traz medo. Traz essas informações que gera medo e aflição. O diabo traz sentimento de injustiça. Estes que estão me injustiçando. Aquele lugar era meu. Estão a roubar. Eu é que merecia. Eu é que faço bem. Eu é que sou melhor. O diabo fala na tua cabeça e você se isola. O diabo traz raiva, mágoa, ódio. Quem? Não posso lhe perdoar. Até jura. Eu prefiro morrer. Aquele não me perdoa nunca.
Até jura, desde 1997. Até hoje tem mágoa. Está doente. Mas já passa tanto tempo. Nada. Tinha o marido. A filha, mas me deixa me nascer langa. Mas já morreu essa pessoa. Tira a raiva com o marido lá no caixão lá. Se hoje diriam que o corpo dele está a bater caixão. Me perdoa lá. Me perdoa. Você está morrendo aqui. O outro já morreu. Nem descansa em paz. Porque você tem raiva dele. Se não fosse o marido, hoje eu estaria casado. Marido. Você está doente, mata lá isso aí do teu coração. Sai daí. O diabo quer te matar. Você vai secando por causa da mágoa. Você seca por dentro e não se percebe. O diabo gera ansiedade na sua cabeça. Gera preocupação. Você fica preocupado por não estar preocupado. Como é que eu não estou preocupado? Outro dia, eu até fico... As pessoas que não ficam doentes. O ano está a acabar. Eu não fiquei doente. Como é possível isso? Quando muda a estação, tem que ficar doente, pá. Isso aqui é perigoso, porque dizem que quando você não fica doente, quando fica doente, morre. Então, como é que eu não estou a ficar doente? Se preocupa porque não está doente. O diabo traz isso. Quer me perceber? Amém. O diabo começa a trazer frustração à sua vida. Normalmente o causador das frustrações é o espírito familiar. O espírito familiar ele vem para te frustrar. O causador das maiores loucuras é o espírito familiar, o espírito de família. Você está quase a ir lá, ele te abate. Você está quase a ir lá, ele vem para frustrar os teus planos, tuas ideias, seus sonhos, seus ideais. Você sobe um pouco quando está pensando que está no auge e puxa o tapete. E você cai. É um espírito imundo esse. E você tem que aprender que ele existe. Anda em derredor, bramando como leão, à procura de como é que eu vou poder entrar na vida dessa pessoa. E quando ele não consegue, ele ataca a sua mente diariamente, todos os dias. Lança setas inflamadas. Bíblia diz que quando você se fortalece no Senhor para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo, você tem que usar o escudo da fé para se defender das flechas inflamadas. Ele ataca com flechas. Às vezes você está parado, de repente um pensamento vem. De repente uma dor. Meu coração, de repente sentiu uma picada aqui. E aqui, pastor, aqui. E o rabo de repente desapareceu. Como? Orei por irmã. Eu disse, pastor, aqui, pastor, aqui. É aqui, pastor. Era uma flecha do diabo. Lhe atingiram na coluna. Até que não anda, tem uma flecha aqui. Ele não está na cadeira de roda. O hospital não encontra nada. Tem que encontrar pastor para passar da arma para ali. Pá! Ai! Ixi! Já estou bem. É bem? A irmã estava sentindo isso. É aqui, pastor. Outra irmã, de repente, você ora por ele e diz, pastor, aqui. Ixi, pastor, aqui, ai. O demônio lançou uma flecha e picou aqui. Só como você não vê, há de correr para o hospital, vai onde pôr aquela coisa tal aqui. Não. E quando não quer tala, quer bater aquele chipoco que sentou aonde? No pescoço. Quer me estar percebendo? Parece gozo, mas eles estão a viver isso aqui. Escuta. A maior parte dos problemas de saúde que as pessoas têm estão diretamente relacionados com espíritos. A maior parte das doenças. Hoje, que você compreendeu, o que você vai fazer? Primeiro, compreenda que você está em vantagem. Compreenda que você não é vítima. Você está em vantagem. Esse é o primeiro ponto. Deixa a tua consciência aceitar que você está em vantagem nesta guerra. Não eles. Independentemente de coisas que te disseram, hoje tem muita informação. Há pessoas que têm tanta informação da família, tanta informação de mortes, estão sempre no cemitério. Eu não sei o que as pessoas gostam de ir ao cemitério. Toda hora no cemitério. Hoje está no cemitério. Já seguinte tempo que não me tem que vai lá. Toda hora está no cemitério. E quando chega lá, pensa, eu sou o próximo, também estou velho. Ih, aquele ali morreu, só tinha 15 anos, eu tenho 14, estou quase.
sempre no cemitério. Outros estão sempre no hospital. Gostam do hospital. Dói unha, hospital. Dói pele, hospital. Caiu o cabelo, hospital. Qualquer coisa é hospital. Vão te matar no hospital. Você quer ser estruturado, quer nada, me opera lá. Gosta de ser operado, toda hora opera aqui. Pior é que tem seguro de saúde. Calma, calma novo. Me pica aqui, tira aqui da goela, vem tirar lingerite, vem. Eu não. Para com isso. Você ama o hospital. Treina a sua fé. Desenvolva a sua fé. Anda na palavra. Atenção, não estou a dizer que não tem que ser hospital. Estou a dizer que você tem que ter uma mentalidade nova. Lugar de problema. Começa a lutar para evitar. E ame lugares de paz. Não viva no cemitério. Está no cemitério porque é o primeiro dia, depois porque é o segundo dia, depois é o terceiro dia, depois é o oitavo dia, depois é o primeiro mês, depois é o segundo mês. Assim, é macamundo. Ame a vida mais do que a morte. Viva a vida. Seja feliz hoje. Há um lugar melhor para nós, ainda que em vida. Amém. Vamos viver. Alguém pensa que você não me interprete mal, mas entenda que os ambientes vão te definir. Segundo, aprenda a orar e a louvar com sinceridade do coração. Com sinceridade do coração. Invista numa vida ativa e constante, consciente de oração e louvor a Deus. Não é apenas orar porque tem um problema. Não, ativa a oração como teu estilo de vida para se manter limpo. Ativa a oração como estilo de vida. Vê? Aprenda a viver na palavra, ou seja, na santidade. Viver na santidade é decidir fazer o que a palavra diz para fazer. Isso é santidade de Deus. Para você se colocar distante da opressão satânica. Aprenda a viver como testemunha de Cristo, evangelizando. A evangelização é uma arma para o inimigo não te abater, principalmente os pés. Deveria ser bem-aventurados os pés dos que anunciam as boas novas. Mantenha os teus pés bem-aventurados. Proteja eles. Evita problemas dos pés, porque você sempre anunciar as boas novas. Sempre a falar do reino de Deus. Sempre a falar de coisas boas. Sempre a fazer o que é bom para outras pessoas. Faça isso. Você estará se protegendo dos ataques do diabo aos teus pés, à sua cabeça. Posso ouvir amém? Decida fazer e falar a palavra. A palavra é para ser falada. Fale ela. Não nem tem que ter a palavra. Falar. Toda hora. Fale a palavra. Deixe a palavra se tornar teu vocabulário todos os dias. Amém? Decida também ser justo e andar em amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não aprender a amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, está sujeito a falhar nesta guerra. Porque o maior ataque que o diabo faz é nas tuas emoções. E as tuas emoções, para serem silenciadas, você tem que andar no amor de Deus. Porque o amor é fácil de perdoar. O amor não fica com raiva uma semana inteira. O amor não fica, não falam. Uma semana, mesma casa, mesmo quintal, não se falam. Não conversam, não dizem nada. Ei. Você tem que atentar que se vocês não resolverem a questão da paz interna aqui, cuidado, isso vai crescer a destruição. Aquele homem, o senhor Venâncio Mondlane, foi inteligente com o senhor Chapo, o presidente. Porque a primeira coisa é criar perdão aqui dentro, entendimento aqui dentro, da nossa casa, para poder começar outras coisas. Se aqui dentro é tua nani, o que você acha que vai acontecer? Nada. Então o mínimo é tentar trazer a paz, trazer a união aqui dentro entre nós. E tua nana, vamos conversar, vamos dialogar, vamos apagar as mágoas, vamos confessar o que é errado, vamos nos purificar nós aqui, para podermos começar a iniciar uma nova fase. Porque se isso não acontecer, você está sujeito a estar destruído. Com tudo que você pode ter. Alguém está percebendo? Alguém está comigo? Amém. Alguém está a ouvir? Amém. Aleluia. Amém. E depois, ande pela fé. Ande pela fé na palavra de Deus. Use o sangue de Jesus. E por fim, de tudo isso,
Aprenda a usar o nome de Jesus nas tuas batalhas. Esse é o nome acima de qualquer outro nome. Posso ver amém? Não posso tratar mais porque o tempo nos deixou. Vamos nos colocar em pé. Você está numa guerra e você vence nessa guerra. Você vence nessa guerra. Paulo disse: não desprezamos os teus ardis, Satanás. Lá em 2 Coríntios, ele falou: eu não desprezo os seus ardis, não desprezo as suas artimanhas, não desprezo os seus planos, não desprezo as suas habilidades. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Não desprezo o meu inimigo. Apesar de tudo que eu falei aqui, não despreze o teu inimigo. Você tem um inimigo à altura. Diga ao seu irmão: você tem um inimigo à altura. Você tem um inimigo à altura. Qualquer distração, ele está pronto para te abater. Não se distraia. Amém? É por isso que Pedro disse: ei, vigiai, sede sóbrios. Ou seja, ande sempre alerta. Não se distraia com nada, porque você compreendeu que estamos em guerra. Você vai saber: esse sentimento aqui não é Deus, é Satanás. Eu tenho que ir lá à casa de banho e repreender. Então você vai à casa de banho: Satanás, eu sei que é você, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E ele vai ter que ir embora, porque você sabe usar a palavra de Deus como espada. Satanás, você quer me trazer tristeza, você quer me trazer frustração e desânimo, eu te repreendo na minha vida. Sai agora mesmo, sai da minha casa. Eu estou a ver que você está mexendo com meu marido, eu estou a ver que você está mexendo com minha mulher, eu estou a ver que você está mexendo com meus filhos, mas hoje eu me levantei contra você. Sai agora, meus filhos. As mulheres têm que aprender a amarrar a capulana e fazer confusão com o diabo. Amarra a capulana e entra no quarto, vai fazer confusão com o inimigo. Amarra lenço na cabeça, seja Rambo espiritual, e eu vou à guerra para bater no meu inimigo em nome de Cristo. Você não pode ficar parado a sofrer. Quanto zugumantu, rumpa capulana, minha nimpi, minha muita família vai dar de queda em nome de Cristo. Você faz guerra, porque estamos em guerra e o teu inimigo não vai te poupar quando te encontrar. Então não poupa ele, não tenha medo, enfrenta ele. Se é para não dormir, não durma. Nós, inclusive, vamos fazer vigília no dia 4, sexta-feira que vem. É essa não, aquela sexta da vigília. É essa agora, na próxima semana é em jejum, você, em vez de você. Começou hoje? Sim. Amém. Então no dia 4 de abril, vamos estar aqui a fazer vigília. Vamos orar. Amém? Então se prepare para vir orar. Porque estamos a falar de guerra, você tem que fazer guerra. Tem que lutar. Está assustada, irmã? Não, não assustada. Vamos fazer guerra, irmã? Vamos fazer guerra. Vamos orar. Quem vier, há de orar até a barriga doer. Quem tem assim, que é um pouco avantajado, nesse dia vai acabar alguns quilos. Orar, transpirar, suar e voltar para casa seco. Depois da oração em nome dos Cristo. Posso ouvir o amém? Diga: eu amo a palavra. Eu estou numa guerra e nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga de novo: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga de novo: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga de novo: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga de novo: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Diga de novo: nesta guerra eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Eu disse na semana passada: você e eu temos que aprender a minar nosso ambiente. Minar. Na tua casa, você pode criar um mecanismo de demônios andarem a 2 km, 5 km de distância. Quando você ora, você cria uma borda. É como, quando você ora, é como aquela criança que está dentro da placenta da mãe. Ela é alimentada pela mãe. Ela é protegida pela mãe. Mas você está com o cordão umbilical diretamente ligado ao Criador, Jesus Cristo. Quer dizer que o inimigo está aqui fora. Ele, agora que você entendeu, não consegue te identificar se as máquinas próprias. Porque você está dentro de uma borda espiritual.
Mas nessa borda, você tem a habilidade de mexer naquilo que você quer mexer. Resolver o que você quer resolver. E você está continuamente ligado a Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador. Aquele que te garante vitória. Então escuta, não tenha medo deles. Levanta a mão e diga, eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo deles. Diga again, de novo, eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo deles. Levanta a outra mão. Diga, eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo deles. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Diga, quem manda sou eu. Eu tomo autoridade que Jesus Cristo me deu. Eu ativo agora o meu trono. Eu ativo agora o meu trono. O trono de domínio. O trono de autoridade. O trono de poder. Quem manda sou eu. Eu ativo agora os anjos de guerra. Carros e cavaleiros de fogo. Venham agora a esta guerra. Diga maior, maior, maior. É aquele que está comigo do que aquele que está com ele. Maior é Jesus. Diga maior é Jesus. Diga maior é Jesus. E ele está do meu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu tomo a autoridade que o Senhor me deu em Lucas 10:19 para pisar serpentes, para pisar escorpiões e toda a força do inimigo. Nada me fará dano algum. Diga, 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 nenhuma bruxaria me fará dano algum. Nenhuma feitiçaria me fará dano algum. Nenhuma entidade, nenhum tio, nenhuma tia, nenhum familiar me fará dano algum. Nenhum feiticeiro me fará dano algum. Eu piso serpente. Eu piso escorpiões. Eu piso feitiçaria. Eu piso macumbaria. Diga, eu piso agora. E nada me fará dano algum. Fecha um pouco os teus olhos e começa a ver na tua vida coisas que estão a resistir. E diga, eu estou a pisar